pastor, que ela vai estar trazendo a palavra. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus. Engraçado, né? A gente canta esse louvor com tanta alegria no coração, mas já sofreu tanto para dizer essas palavras, né? Foi fácil, não? Imagina? Bom, igreja, a mensagem de hoje, deixa eu ver onde eu coloquei minha. Tem um tema que é uma pergunta, mas não precisa responder não, é uma pergunta retórica, vocês só vão pensar aí no íntimo de vocês. Que é o seguinte: os seus pecados, ou melhor, os nossos pecados, nos condenam ao inferno? Só uma pergunta retórica. E a palavra está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, ou melhor, 1 Samuel, porque não é uma carta, é um livro, no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 31. 1 Samuel 15, 24 ao 31. Amém? Então vamos lá. A palavra diz o seguinte: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me os meus pecados e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Porém, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora. Vou repetir: pequei, porém honra-me agora diante dos anciãos e do povo e diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Desculpa. Então vamos lá, gente. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse trecho desse diálogo entre Samuel e o rei Saul. E nessa parte desse texto, eles estão falando sobre um momento que aconteceu um pouco antes. O Senhor tinha dado uma ordem a Saul através de Samuel, que era para ele eliminar os amalequitas, e que tudo que fosse arrecadado, todo o espólio da guerra, da batalha que eles travariam com aquele povo, seria considerado anátema. Anátema significa maldição. Existem duas palavras para maldição na Bíblia, que é anátema e raaca. E Deus vai dizer assim que tudo que eles retirassem de lá era anátema. E havia um motivo para isso. Tudo que Deus nos ordena, tudo que Ele diz, tem um motivo, tem um propósito. E Deus não queria que o povo de Israel se contaminasse com nada que vinha daqueles povos pagãos. E ainda mais,
o rei dessa região não permitiu a entrada deles. Então havia aí uma ordem de Deus que precisava ser cumprida na íntegra. Na verdade, todas as ordens dadas por Deus têm que ser cumpridas na íntegra, né? Ninguém pode fazer a vontade de Deus pela metade. Dá para servir a Deus pela metade? Ou você está com Deus ou você já pertence ao diabo. Quem está em cima do muro já não pertence a Deus, porque a dúvida não vem do Senhor. Então, Saul faz tudo como pedido, tem uma vitória grandiosa sobre aquele povo. Mas aí, Saul então começa a dar ouvidos ao que o inimigo diz. E Saul então foi convencido por Agag, que era o rei daquele povo, a não ser morto. Aquele rei então convence Saul de que ele poderia poupar a sua vida e que haveriam lucros com isso. E o que Saul faz? Não cumpre a ordem de Deus por completo, mas ouve a voz do inimigo. E então ele poupa a vida de Agag. Saul já tinha, um pouco antes, cometido um pecado tão grave quanto quando ele então, esperando Samuel para poder apresentar sacrifícios ao Senhor, vendo que esse demorava, eu já falei sobre isso aqui antes, vendo que Samuel demorava, ele decide então por ele mesmo ir lá e sacrificar e ofertar ao Senhor, porque ele se acha tão importante, tão acima até de si próprio e do outro. Eu sou rei, então eu faço o que eu quero. E nisso ele assume uma posição que não era sua, que era executada somente pelo sacerdote, mas ele se achava melhor até do que Samuel. Sabe-se lá se ele se achava até melhor que Deus. Parece até uma velha história de alguém que caiu lá de cima, né? Orgulho. E então Samuel chega para Saul e vai dizer: olha, você não cumpriu o que Deus mandou. E por você não ter cumprido o que Deus mandou, o seu reino vai ser tirado de ti, porque você desobedeceu ao Senhor. Então Saul fez o quê? Ele pecou. Alguém aí pecou hoje? Eita, igreja, arrebata esse povo que ele é santo demais. Ninguém que pecou, quase ninguém. Aí, ó, um ou outro só que pecou. O resto, Senhor, só para levar. Difícil, né, gente? Todos nós pecamos. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 3:23 que porque todos pecaram e necessitam da misericórdia e da graça de Deus. Todos nós pecamos. E é somente pela graça, através de Jesus Cristo, que nós somos perdoados. Então, peraí. Saul, então, foi condenado ao inferno por conta dos seus pecados? A gente já viu que ele pecou lá atrás, um pecado grave, tomou o lugar do sacerdote. Agora ele desobedece a Deus. E a gente sabe o fim de Saul. No fim ele vai se meter com feitiçarias, e o seu fim é trágico. É claro que nós não estamos lá para ver, mas é fácil dizer que sua alma foi condenada ao inferno, né? E foi condenada pelos seus pecados? Se eu e você pecamos hoje, nós estamos então sendo condenados ao inferno por isso? Porque se ele pecou, e eu digo que por ele ter pecado, Saul foi condenado ao inferno, eu digo também que para mim não tem salvação, porque eu também peco. Então é muito complicado isso. Mas agora eu quero contar para vocês uma outra história. Hoje eu vou contar muitas histórias. Vou contar a história de Saulo. Saulo. Eu não sei se vocês sabem, mas Saulo e Saul são o mesmo nome? Saulo, hebraico. Saul, hebraico. Sabe qual que é a diferença entre os dois nomes? Que depois que o povo de Israel foi para o cativeiro na Babilônia, eles tiveram umas alterações, porque lá se falava o aramaico, a
maioria voltou falando aramaico, e aí os nomes tiveram uma variação, é como se fosse um sotaque diferente. Saulo e Saul são os mesmos nomes, assim como Josué e Jesus. Yeshua e Yehoshua. Josué, Yeshua, Jesus, só teve essa alteração, que com o decorrer do tempo vai mudando a maneira de falar. Saulo também vinha da tribo de Benjamim, assim como Saul, o que nos mostra que muito provavelmente era um nome comum naquela região. Para quem não sabe, eu estou falando de Paulo, que era como ele usava o seu nome na pronúncia grega. Saulo, Paulo. Saulo também pecou. Alguém se lembra das atrocidades que Saulo fazia em nome de Deus? Porque Saulo era aquele que perseguia os do caminho, os primeiros cristãos, e ele perseguia em nome de Deus. Ele ganhava autorização diante aos governantes para perseguir aqueles que estavam fazendo, segundo ele, a vontade do inimigo. Para ele estava fazendo a vontade de Deus. Saulo pecou ou não? Quantas pessoas sofreram nas mãos de Saulo? As pessoas tinham pavor de chegar perto dele. Os cristãos, aqueles que serviam a Cristo, eles tinham medo, tanto que no momento da sua conversão, o próprio Ananias ficou com temor de chegar perto de Saulo. Grande era a sua fama. Mas existe uma diferença muito grande entre Saulo e Saul. Apesar de seus nomes serem o mesmo, apesar de sua descendência ser a mesma, apesar dos dois terem pecados e cometido pecados grandiosos, Saulo se arrepende. Saulo, quando é colocado diante do Senhor, quando ele ouve a voz de Jesus, Saulo cai. E aqui não me interessa se ele caiu do cavalo, se ele caiu em si. O que me interessa é que o seu coração cai diante da voz do Senhor. Quando ele entende que tudo aquilo que ele achava que era certo não passava de errado. Quando os seus olhos são abertos, não há orgulho, não há ganância, não há ambição, não há nada que mantenha Saulo ou Paulo de pé. Ele cai diante do Senhor e ele se arrepende. Já Saul, ele mesmo diz, eu vou dizer aqui, pequei. Poxa, ele começa o diálogo com Samuel dizendo, eu pequei. Bom, eu não sei vocês, mas eu já vi gente assim, ai, eu pequei, nossa, me perdoa. Mas sabe por que eu pequei? Ele vai dizer, olha aqui, porque eu temi o povo, porque eu fiquei com medo do povo, fiquei com medo deles falarem mal de mim, fiquei com medo deles acharem que eu não era um rei que pensava do melhor para a nação. Foi por isso que eu pequei. Gente, a primeira etapa para o arrependimento é o reconhecimento. Saul, ele não reconhecia os seus erros. Ele era alguém que dava desculpa. Eu já disse e eu digo de novo, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Saul não queria se arrepender. Saul não estava interessado. Saul não se arrependeu. E ele continua dizendo, porque Samuel dá a sentença de Deus para ele. Samuel então vira as costas para ir embora. E ele chama Samuel e diz assim, ei, não vai embora não, vem comigo. Sabe por quê? Aí a gente pode pensar assim, poxa, ele está tentando ainda, né? Tentando reaver com Deus uma chance para ele. Ele vai dizer, não, vem comigo, para que o povo não perceba, para que o povo não pense que Deus já me deixou, para que o povo não pense que Deus está contra mim. Vem comigo,
inimigo. Olha para vocês verem o interesse de Saul naquele momento. Ele não estava preocupado com a atrocidade que ele tinha cometido. Ele não estava preocupado com a sua desobediência. Ele não estava preocupado por ter, então, ignorado as ordens de Deus. Ele não estava preocupado em reconhecer o seu pecado. E muito menos interessado em se arrepender. A preocupação de Saul era como ele iria ficar diante do povo. Como ele iria manter aquela posse, aquela pose de rei, de soberano, daquele que vai à frente e luta pelo seu povo. O orgulho de Saul era grande demais. A ganância de Saul era grande demais. A ignorância de Saul era grande demais. Mas não havia no seu coração arrependimento. Eu posso dizer que Saul tinha um coração como um coração de Faraó. Um coração de pedra. Aliás, eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história. Toda vez eu falo que vou contar e não falo. Por que a palavra de Deus, isso aqui abre aspas, por que a palavra de Deus sempre fala assim: te darei um coração de carne, não um coração de pedra? Deus endureceu o coração de Faraó. E aí a gente vai pensar, vou tentar explicar. A gente pensa nessas frases com o nosso entendimento de hoje. Um coração de pedra, um coração duro, né? Alguém tem um coração duro, frio. Ai, aquela pessoa tem um coração de pedra, um coração duro. Mas na verdade o sentido é totalmente o contrário. Os egípcios, eles acreditavam que depois da morte, o seu coração, principalmente no caso dos faraós, que o seu coração, ele era pesado. Através de um deus, Osíris, ele pegava o coração, vamos pensar em Faraó, que era o rei, pegava o coração daquele rei e pesava numa balança. Já viram aquelas balanças assim? Já viram? Antigamente era tudo assim, né? E muito no tempo dos egípcios também. Então, de um lado da balança eles colocavam o coração do faraó e do outro eles colocavam uma pena. E a sentença era a seguinte: se o coração de Faraó pesasse mais do que a pena, ele não fazia a travessia para o mundo dos mortos. Mas como assim? Claro que o coração pesa mais do que a pena, mas eles não estavam interessados, isso diante da cultura deles, na carne, no que havia no coração de carne. Mas o que pesava naquela balança era se o rei, se o faraó foi orgulhoso, se ele matou em nome dos deuses dele, se ele foi um faraó ruim. O que contava na balança entre a pena e aquele coração eram os pecados cometidos por aquele faraó. Então, se ele foi um bom faraó, segundo eles, o coração não ia pesar, e aí ele podia fazer a passagem. E sabe qual era a estratégia que os faraós faziam? Isso aí é comprovado, tá? Já foi encontrado nas tumbas. Eles pegavam uma pedra, geralmente eles colocavam ela no formato de um besouro, que era um dos deuses deles lá. Faziam essa pedra bonitinha, e quando eles morriam, eles colocavam eles junto na tumba, porque na crença deles, aquela pedra fala, pedra pensa, não vai, nada. Então, na crença deles, quando Deus Osíris fosse pesar o coração do lado da pena, a pedra não ia ter nada, não ia contar nada que eles tinham feito, o coração não ia pesar, aí eles faziam uma passagem. Então, dizer que havia um coração de pedra era dizer que ele tem um coração enganoso. Ele tem um coração de mentira, assim como o de Faraó. Saul tinha um coração de pedra. Saul tinha um coração de Faraó. E nesse coração não cabia arrependimento. E nesse coração não cabia nada. E é por isso que ele não se arrepende. Agora eu vou contar para vocês uma outra história. E essa eu não sei se ela é verdade,
mas eu acredito que até seja. Não é bíblica, mas vai nos ajudar a entender. Tempos atrás, naquelas cidades de Velho Oeste, um rapaz comete um crime. E naquele tempo, no tempo dos xerifes, havia uma exigência muito grande. Os xerifes que mandavam, se eles te condenassem, está condenado, pronto e acabou. E só quem poderia intervir pela sua vida era um governante maior. Até hoje ainda tem isso, né? Tem certos casos que o presidente pode interceder por você, não sei como funciona. E esse rapaz, ele comete um crime, eu não sei que crime que foi. Eu não sei se foi algo banal, mas se ele foi acusado injustamente, eu até acredito nessa hipótese. Eu não sei se ele realmente cometeu algo terrível, mas o certo é que ele foi condenado à forca. Ele seria enforcado pelo seu crime. E aí, ele foi para a cadeia para esperar o dia dele ser enforcado. E a mãe desse rapaz estava desesperada, e ela chorava, ela gritava, e ela foi atrás de todo mundo que ela podia para tentar interceder para o seu filho. E ela chegou então aí atrás do governador daquela região. E ela foi, chegou diante desse homem e intercedeu por filho dela. E esse homem, compadecido pela dor daquela mãe, daquela mulher, ele falou: não, eu vou intervir na história desse rapaz. Eu vou poupar essa mãe desse sofrimento. Mas eu preciso testar o caráter dele antes. O que o governador fez? Ele se vestiu de padre, pegou uma Bíblia, e dentro dessa Bíblia, ele escondeu a carta de absolvição daquele rapaz. Dentro da Bíblia estava a sentença de liberdade dele. Dentro da Bíblia estava a salvação daquele rapaz. Conseguiram juntar isso aí? Pois é. E ele foi até a cadeia, fantasiado, para que ele não reconhecesse quem ele era. E quando ele chega na cela daquele rapaz, ele começa assim como se estivesse pregando para ele. E aí ele começa: meu rapaz, eu vim aqui hoje que eu tenho para você a salvação. Eu tenho que te entregar hoje a chance de salvação. E o que ele encontrou naquela cela foi um rapaz revoltado. Um rapaz que gritava, que xingava, que esbravejava para todos os cantos. Que estava totalmente revoltado. Talvez a sua revolta até fosse justificada. Talvez o crime que ele tenha cometido não fosse algo tão grave para que ele fosse condenado à morte. Ou talvez ele nem tivesse sido realmente cometido o crime. Talvez ele pudesse ter sido injustiçado. Poderia. Justificaria, ou melhor, explicaria as suas atitudes, mas não justificaria. E aquele rapaz, quando esse governador fantasiado chega até ele e fala: eu trouxe aqui então a sua chance de salvação, ele começa a xingar aquele homem e dizer: sai daqui, eu não quero você, eu não acredito em nada disso, pode ir embora, você não tem nada aqui para mim. E começa a esbravejar. E aquele governador, tentando de alguma forma fazê-lo aceitar aquela Bíblia, mas ele não aceita. E chega o dia da sua condenação, chega o dia daquele rapaz ser levado à forca. E naquele tempo se reuniam todos na praça da cidade para assistir aquela sentença. E lá estava a mãe daquele rapaz, chorando, orando, gritando, desesperada. E lá também estava o governador daquela cidade. E ele vira para aquele rapaz e ele diz o seguinte: olha, meu rapaz, compadecido da sua história, compadecido da tristeza da sua mãe, querendo enxugar as lágrimas que haviam nos olhos dela, eu resolvi interceder por você. Eu tentei te entregar nas mãos
a chave da sua vitória, da sua liberdade, da sua salvação. Mas você julgando somente pela capa, mas você julgando apenas as aparências, julgou que eu não era suficiente e nem o que estava em minhas mãos era suficiente para te libertar. Você rejeitou a sua liberdade. Então ele abre aquela Bíblia e mostra para ele a carta cancelando a sentença de morte. Naquele momento a mãe, que já estava triste, ficou mais ainda desesperada, porque ela sabia que não havia mais chance para o seu filho. E aquele rapaz, desorientado, ele então decide dar as suas últimas palavras. E ele chega diante de todo mundo e diz assim: hoje eu não estou sendo levado à forca pelo crime que eu cometi. Hoje eu não estou sendo levada à forca pelo pecado que eu cometi. Eu estou sendo levada à forca porque eu neguei a minha salvação. Eu estou sendo levada à forca porque eu neguei a minha chance de liberdade. Eu recusei a chance de arrependimento que eu tinha. E por isso eu estou sendo condenado. Aquele rapaz não se arrependeu. E o engraçado é porque às vezes a gente espera Jesus se manifestar na nossa vida de maneira tão sublime, de maneira tão bonita. A gente até fantasia na cabeça da gente. E a maioria das vezes que Jesus se manifesta na vida da gente, não é assim. Aquele rapaz teve a chance de salvação, mas não foi como ele esperava. Aquele rapaz teve a chance de liberdade, mas não foi da maneira que ele quis. Ele não soube olhar os detalhes e ele perdeu a sua chance. Agora eu quero falar de uma outra história, e essa vocês conhecem. Eu quero falar daqueles 2 ladrões que estavam na cruz com Jesus, o da direita e o da esquerda. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, porque a gente pensa no diálogo que eles tiveram com Jesus, mas vocês já pararam para pensar que eles estavam ali com Jesus, e Jesus estava ali na sua pior maneira possível. Jesus estava nu, machucado, ferido. Provavelmente ele estava desidratado, desnutrido, assim como eles, porque eles também foram condenados. E a crucificação era a pior maneira de morte que poderia haver, era a maior humilhação. E eles viram Jesus daquele jeito. Eles não pegaram Jesus no seu auge, vestindo as suas roupas, as suas vestes, que os guardas até brigam por ela. Eles não pegaram Jesus fazendo aqueles milagres. Eles até poderiam ter visto. A história não diz, a palavra não diz. Eles não pegaram Jesus andando com suas sandálias, com sua túnica, fazendo com que a mulher do fluxo de sangue fosse curada, fazendo com que o homem da mão ressequida pudesse então ter sua vida transformada. Eles pegaram Jesus no pior momento da sua vida, no momento de maior humilhação, no momento em que ninguém daria nada por ele. Ele estava ali para ser zombado. Quando se fala o monte até esqueci o nome, o lugar que eles ficaram, eles conseguiram comprovar onde provavelmente ficou, onde Cristo ficou crucificado. Era um lugar que era muito próximo à entrada da cidade. Sabe por quê? Porque todos que passassem ali iriam humilhar aqueles que estavam sendo crucificados. Todos que entrassem e saíssem da cidade iam olhar e ver: olha lá, aquele ali cometeu um crime hediondo, aquele ali é terrível. Lembrando que eles estavam sem as suas vestes. Vocês já pensaram que humilhação?
E foi assim que aqueles dois ladrões viram Jesus. No entanto, um conseguiu entender o propósito. Um conseguiu ler entre as entrelinhas e conseguiu entender que ali estava a sua chance de salvação. O outro não. O outro, como o rapaz da história, deixou passar a sua chance. E aquela era a última que ele tinha. Assim como a daquele rapaz. Assim como daquele rapaz, Jesus não apareceu para ele com toda a sua formosura, fazendo milagres e prodígios. Mas ele apareceu na sua pior versão. E ainda assim, um deles conseguiu enxergar que aquele era o Rei da Glória. Conseguiu enxergar alguém que estava desnutrido, desidratado, abatido, sangrando. Ele conseguiu entender que aquele era o Rei da Glória, que só através dele poderia haver salvação. Aleluia, Deus. E Jesus lhe diz assim: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Os dois tiveram a mesma chance. Apenas um resolveu entender. Será que os nossos pecados são capazes de nos condenar ao inferno? Adão, quando come o fruto proibido, qual é a primeira reação de Adão e de Eva? Se cobrir com folhas de figueira. Eu não sei se vocês sabem, mas toda vez que nós relacionamos figueira, significa ação humana, videira, ação de Deus. Eles tentaram se justificar, se esconder com suas próprias mãos. Eles não estavam interessados naquele momento do arrependimento. Eles queriam esconder de Deus o seu erro. E por isso eles se cobrem com folhas de figueira. Mas será que é possível esconder algo de Deus? E aí depois o que cada um faz? Olha lá, ó. A mulher que o Senhor me deu. Sabe por que eu pequei, Senhor? Porque o Senhor me deu aquela mulher. O que Saul faz? Eu pequei, mas sabe por quê? Porque eu tive medo do povo. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá desculpas. Sabe quando você vê alguém? Sabe como você percebe que aquela pessoa é orgulhosa? De acordo com as desculpas que ela dá. Se essa pessoa está te dando desculpa demais, pode ter certeza, ela tem problema com orgulho. Ela é orgulhosa demais o bastante para não assumir os seus próprios erros. Ela não é capaz de reconhecer. Isso é o que nós mais temos por aí. Para haver arrependimento, precisa de reconhecimento. Engraçado que quando eu terminei essa palavra, eu pensei assim: nossa, meu Deus, essa palavra vai parecer uma palavra para a Santa Ceia. Vou guardar ela e vou preparar a outra que eu já tinha na minha mente. Vou guardar ela para a Santa Ceia. Mas Deus não me deixou fazer isso. E tudo tem um propósito. Tantas pessoas, ou melhor, todas as pessoas contadas nas Escrituras pecaram. Mas muitas tiveram salvação. Qual que é a diferença entre uma e outra? Gente, Raabe, eu vou pregar sobre Raabe. Não agora, mas já preparei. Gente, Raabe era uma prostituta. Raabe pertencia a um povo pagão. Raabe era alguém que jamais seria aceita pelo povo de Israel. Ei, Raabe, ela está no livro de Mateus, no primeiro capítulo, como alguém que faz parte da genealogia de Cristo. Uma prostituta, alguém que perante o povo de Deus naquele tempo, era alguém pecadora, terrível, que jamais faria parte. Ela era alguém do qual o Senhor veio. Poxa, ela pecou, não pecou? Mas ela teve arrependimento. Ela se arrependeu.
quantos erros Davi cometeu, meu Deus! Até assassinato! Mas houve arrependimento. Algo que Saul não estava interessado. E quem tem um coração orgulhoso demais se torna um acumulador de pecados. Porque se eu não tenho coragem, se eu não tenho caráter para me arrepender, eu vou acumulando. E um vai cheirando outro, e outro, e outro. E quantos pecados Saul colecionou ao longo da sua vida? Tem um programa na Record que eu gosto de ver, chama Acumuladores. Até acabou, agora vai começar outra. E aí eu fico vindo a casa daquele povo. A gente está conversou hoje. Gente, quanta coisa aquele povo acumula. Eu confesso que é lá nos Estados Unidos, e para lá tudo para eles é lixo, né? O que para nós é luxo, para eles é lixo. Mas o Daisy Caveira fica pensando assim: nossa, eu já tinha vendido isso aí, eu tinha feito muito dinheiro. Mas para eles lá tudo é lixo. E eles juntam tantas coisas, sabe? Tem uma mulher lá que ela pegou as 3 casas que ela tinha e não tinha como você entrar na casa. Ela estava morando de favor, porque a casa dela estava cheia de lixo, cheio de entulho, cheio de nada que prestava. Porque ela foi acumulando, acumulando e acumulando. E assim somos nós quando não damos espaço ao arrependimento e vamos acumulando, acumulando e acumulando pecados. Até que chega um dia que a página vira. Como Jesus vai dizer assim: louco, hoje pedirão a sua alma. Quando será? Eu e você não temos o poder de saber quando será nosso último dia. Nós não temos o poder de saber quando será a nossa última chance. E aí? Deus sempre nos dá chance de arrependimento. É verdade. Deus sempre nos dá chance de arrependimento. Mas um dia, Salomão vai dizer assim: quando o fio de prata se acabar. Sabe quando tudo se acabar? Ei, vai ter uma hora que o seu tempo vai acabar. O meu tempo vai acabar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Como será que eu vou estar nesse dia? Será que a balança, e eu estou só fazendo uma comparação aqui para que vocês possam entender, será que ela vai pensar para o lado da pena ou do lado do coração? O engraçado é que Deus vai dizer assim: que te darei um coração de carne. Poxa, mas agora que vocês conhecem a história dos egípcios, se vocês fossem pensar, era melhor então ter um coração de pedra. Mas sabe por que Deus fala que Ele vai te dar um coração de carne? Porque Ele vai te dar um coração capaz de buscar o arrependimento, capaz de deixar sobre Ele todas as suas dores, todos os seus problemas, todas as suas aflições, porque o jugo dele é leve. É possível ter um coração de carne diante de Deus, se houver arrependimento. E só é possível ter arrependimento através de Cristo Jesus. Reconhecer os erros. Como eu disse, essa palavra não era para ser pregada hoje, mas eu creio que era propósito de Deus. E aqui eu estou. Eu poderia ter guardado ela para daqui 2 semanas. Eu poderia. Talvez se Ele pedir, eu pregue ela de novo. Mas se Ele mandou pregar essa palavra hoje, é porque hoje Ele nos dá chance de arrependimento. Saul teve a chance de se arrepender. Quando ele se vira para Samuel, ele poderia ter dobrado o seu joelho no chão. Ele poderia ter caído como Paulo e clamado pelo arrependimento de Deus, mas ele dispensou a sua chance. Ele jogou fora a chance que ele teve diante de Deus. E hoje Deus está dando para mim, para você, uma chance de arrependimento. Será que eu e você vamos fazer como Saul?
e jogar fora, ou nós vamos fazer como Paulo, como Saulo, e cair diante do Senhor e dizer: ei, eu pequei, mas não porque aconteceu isso ou aquilo, eu pequei, e eu assumo as minhas falhas. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É hoje, é hoje, é hoje que Deus chama a mim e a você a arrependimento. Sabe por quê? Será que eu sei quando pedirão a minha alma? Eu não sei, mas eu sei que quando esse dia chegar, eu quero ir. Eu quero estar lá, junto com Ele. É hoje que você tem essa chance. E eu vou passar aqui agora um louvor, que desde que eu comecei a preparar essa palavra, esse louvor só ficava na minha cabeça, só que eu não lembrava tudo. E é uma palavra muito importante que ele diz. Acho que a maioria deve conhecer, porque ele é mais antigo. Se bem que os novinhos não devem conhecer, não. E que nos fala justamente sobre isso, sobre arrependimento. Sabe por quê? Deus não está atrás de quem você é, do que você tem. Deus está atrás de corações arrependidos, de corações contritos diante dele. Um coração quebrantado, Deus não rejeitará. E eu respondendo a pergunta que eu fiz, porque parece até um pouco de heresia, né? Dizer que os nossos pecados não vão nos levar para o inferno. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus vai dizer assim: todos que vierem a mim, jamais eu lançarei fora. Se você hoje é um pecador como eu, se você tem cometido pecados, ainda que por tropeços, por descuidos, não propositalmente, você é um pecador, há uma chance para mim e para você. Porque Jesus não nos lança fora, mas nós precisamos querer. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Vamos chegar diante de Deus essa noite com o coração quebrantado. Porque se Deus mandou pregar essa palavra hoje, é porque eu e você, e você, e você, e cada um que está aqui essa noite precisa entender: não há tempo. Não deixe a sua chance passar. Não é para amanhã, Deus está dando a chance agora, é nesse momento. Se arrependa diante de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. Eu vi a dor. Entregue Jesus agora, igreja. É um coração de carne que Ele quer. É um coração verdadeiro que assume os seus erros. Ninguém é bom demais para dizer que não é verdade. Eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. É assim que fica. Confessei o meu, Confessa para Jesus agora. minha maldade. Porque só através dele a redenção. Não adianta você confessar para mim. Não adianta você confessar para os pastores. Não adianta você confessar para ninguém. Confessa para Jesus. Porque só Ele, só através dele a redenção, a salvação. Minha maldade não me coube. E deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho. Vem, igreja, se arrependa diante do Senhor. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Se você sabe, canta, igreja. Me arrepender, eu venho. Me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Enquanto ele organiza lá, só uma coisa. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos se achegar diante de Deus seguindo um protocolo. Que para que as pessoas saibam que eu sou cristão, eu preciso
preciso cumprir um protocolo. Mas eu vou dizer para vocês que Deus prefere uma dúvida sincera do que uma afirmação falsa. Sabe o que é isso? Deus prefere aquela pessoa que chega para Ele e fala assim: olha, Deus, eu não entendo por que você faz isso, por que acontece isso, eu não entendo, hein? Do que aquela pessoa que para a sociedade ela diz: eu sei, Deus faz assim, é assim que acontece, mas o seu coração não diz aquilo. Me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Seja sincero com o Senhor. A quem você vai enganar? A Deus não tem como. Sinceridade. Ainda que na sua sinceridade, que o seu coração esteja zangado, esteja entristecido, às vezes até com o próprio pai, mas seja sincero. Seja sincero. Coração quebrantado. É isso que o Senhor quer. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não me coube, e deixei fluir na cura e o perdão. Só Deus pode perdoar verdadeiramente. Eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Eu sei. Nós nos colocamos aqui essa noite, Pai, porque eu tenho plena convicção, eu tenho fé que esse é o momento que o Senhor nos deu, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos colocar diante de Ti, com o coração quebrantado, com o coração de carne, com o coração que é incapaz de mentir. Sonda, Senhor, nosso coração. Sonda, Senhor, o que há dentro de nós. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, o teu povo que tem agido de maneira tão insana, Pai. Perdoa a tua igreja que tem andado em fingimento, Pai. Perdoa a tua noiva, Pai. Nós não temos sido sinceros contigo. Nós temos seguido protocolos, Pai, mas o nosso coração está como o coração de Faraó. Oh, Pai, eu não quero mais um coração de pedra. Eu quero um coração verdadeiro. Um coração que ainda que esteja machucado, que ainda que esteja sangrando, é sincero diante de Ti, Pai. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser condenados. Liberta-nos, Senhor, das garras do orgulho. Liberta o teu povo, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos entender que somente a tua vontade e somente a tua vontade tem que prevalecer em nós. Se essa é a última chance que nós temos, eu me agarro a ela, Senhor, com todas as forças que há em mim, como diz o amém. Eu me agarro. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. E que através do Espírito Santo nós sejamos ensinados a caminhar na tua presença. Que nós sejamos ensinados a não tropeçar, mas andar rumo, Senhor, ao alto. Rumo a Ti, Jesus, porque é isso que nós queremos. Senhor, eu quero a tua presença acima de tudo. Senhor, acima de bens, acima, Senhor, de recompensas, acima, Senhor, de tudo que essa vida pode me dar. Eu quero a tua presença, e eu sei que para andar na tua presença é necessário ter um coração sincero. Então nos dá, Senhor, um coração sincero, para que a tua igreja tenha intimidade contigo, para que haja um relacionamento. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos pelo arrependimento. Que o Senhor nos perdoe e que nós possamos ter a chance de fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.